Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz sábado. Que tenha o melhor. Que permitamos. Bom dia, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. E permitamos mais um sábado sermos convencidos pelo Espírito do Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. E que permitamos também que Ele nos guie a toda a verdade. Hoje nós vamos fazer um resumão de alguns pontos importantes dentro da realidade do que vimos no capítulo 34, que na versão Grande Conflito oferece Espiritismo com Esperança, e na versão A Grande Controvérsia o título é Espiritismo. E, assim, depois dos dois capítulos anteriores, como eu falei ontem, mais o livro que estudamos, abriu muito nossa mente em relação a verdades e ao tempo, né, que estamos vivendo, para podermos vigiarmos, para não cairmos nas ciladas, porque elas existem, são verdadeiras, cada vez mais sutil vai acontecer, para que as pessoas, para que nós, né, se não estivermos vigiando, prestando atenção, caia nela, achando que está tudo bem e não está. Então, hoje nós vamos fazer esse resumão, faz parte aí, é importantíssimo, para que lembremos, né, que vimos e fixemos a verdade em nossa mente. Oremos então. Santo Eterno, maravilhoso, grande eu sou, estamos nesse momento agradecidos por mais uma oportunidade, mais um sábado na tua presença. Estamos agradecidos porque alcançamos mais uma semana. Alcançamos realmente pela tua graça e misericórdia. Estamos aqui agora, reunidos como teus filhos, para poder rever o que vimos durante esse capítulo, para que pontos importantes abram os nossos olhos, para que não sejamos enganados, para que possamos estar firmes na verdade, que é a tua palavra. E o teu próprio Filho falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Queremos estar firmados nessa rocha, para que não venhamos a aceitar qualquer evento de doutrina. Já entendemos que a parte mais importante é viver de acordo ao está escrito. É confiar na palavra, no está escrito. Porque após estudar esses dois capítulos anteriores do livro, nós vemos que realmente o que aconteceu lá no Éden, o engano, está cada dia de outras formas mais atuais, mas a essência é a mesma. O engano, a mentira. Dentro desse contexto, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de ter a nossa mente renovada e, assim, se continuarmos buscando, sem esquecer o que vimos, buscando está escrito, nós não seremos enganados. Por isso, Pai, por favor, nos ajuda. Nos ajuda com a porção do Teu Santo Espírito, para que possamos permanecer na integridade que nós temos aprendido. Agradecemos por tudo. Toma cada um aqui presente mais uma vez, cada família representada. Que os santos anjos estejam nos nossos lares, estejam ao nosso redor, e que possamos, neste dia, fazer escolhas, testemunhar de que lado nós estamos. Toma cada um aqui presente, família representada. Mais uma vez, toma também as pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, as famílias enlutadas, que cada dia a gente ouve mais. Então, realmente, o que nos resta, a grande esperança, é confiar na volta do teu filho, porque quem prometeu não é homem para que minta. E nós confiamos e acreditamos que a esperança está na ressurreição para aqueles que voltarem ao pó da terra. Por favor, continua abrindo nossos olhos, nos guiando a toda a verdade. E o nosso desejo é que não esqueçamos tudo que nós temos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Obrigada por tudo. Perdoa todos os nossos pecados e fala conosco neste momento. É o que nós pedimos e agradecemos. Também ainda entregando esses estudos para que alcance outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas e libertas de todo engano. Em nome do teu
dele, nosso Salvador e Senhor, te pedimos e agradecemos. Vamos lá, então. Este capítulo é um dos mais proféticos do grande conflito. É interessante essa observação, esse começo, que é uma confirmação, né, de uma profecia que seria para o tempo do fim. O Espiritismo iria enganar muitos e realmente é o que está acontecendo, né? Você vê essa doutrina aí, sutilmente no meio de um evangelho que foi transformado. Mas vamos lá. Este capítulo é um dos mais proféticos de O Grande Conflito. O testemunho revela que o Espiritismo não é apenas uma religião ou filosofia, mas um dos instrumentos mais poderosos que Satanás utilizará para preparar o mundo para o conflito final. O capítulo demonstra que o maior engano dos últimos dias será misturar a verdade com o erro, tornando a mentira aparentemente cristã. Olha que coisa, né? Então, se nós não conhecermos a verdade, a gente vai aceitar o engano, ter dúvida, e aí é onde mora o perigo. Seguir, vamos vigiar. A história mostra que Satanás nunca muda sua estratégia. Ele apenas adapta seus métodos às diferentes gerações. Ou seja, muda o método, muda a aparência, porém a essência da mensagem é a mesma. Engano, mentira, percebe? E a gente viu isso aqui no decorrer desses capítulos. Primeiro ponto que a gente vai revisar. O primeiro engano continua sendo o mesmo. Gênesis 3, tá aí depois, como eu gosto sempre de lembrar, pegue sua Bíblia, não dá tempo de ler todos os versos, mas pegue sua Bíblia, dá pausa no vídeo se você não tem o PDF, confere o que está escrito, para ter mais sentido ainda. E outra, mas eu já li, já conheço. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende e fixa o que está escrito, ok? E ali, a serpente, né, disse para Eva, certamente não morrereis. E a gente sabe aí o decorrer, como é que aconteceu. O espiritismo moderno é construído sobre a mesma mentira contada por Satanás no Éden. A ideia de que o homem não morre realmente e continua consciente após a morte. Muitos filmes, novelas, séries, livros e até mensagens religiosas apresentam os mortos como anjos ou espíritos que continuam acompanhando seus familiares. Ou seja, a história se repete. Está aí, bem claro, no dia a dia, né, do que está. Eu vou mandar um link para vocês daqui a pouco, quando terminar aqui, de um vídeo que a Carmen mandou ontem para mim. Um testemunho de uma mulher adventista exatamente sobre o espiritismo. Tá? Ó, experiências que a família dela viveu, mesmo estando firmada na palavra, entre aspas, né? Firmada achando que conhecia o suficiente para não ser enganada. Então, a gente percebe que a história se repete. Desde o Éden, essa mentira vem vindo e chega aí aos nossos dias. O maior perigo é exatamente isso. Se eu não conheço a verdade, quando me mostram a verdade misturada com mentira, eu acredito, porque eu não conheço realmente o que está escrito. Eu me alimento com aquele prato feito que me dão. Tenho a Bíblia em casa? Tenho várias versões, várias, mas não leio nenhuma. Entende? Não estudo nenhuma, não examino nenhuma. E aí eu me alimento com aquele prato, né, feito ali, aquela mensagem, mas sem perceber que no meio do está escrito está ali um engano, uma mentira. Por que eu não percebo? Porque eu não conheço a verdade. Então essa mistura é o maior perigo. E Satanás raramente apresenta uma mentira completa. Olha isso aqui como é interessante. Ele mistura Bíblia mais tradição, né, ou cultura,
Não, isso aqui está na Bíblia, mas foi cultural para o tempo de Israel, ou então não, isso aqui está na Bíblia, mas hoje a cultura é diferente. Estamos num tempo diferente, num país diferente, num mundo diferente. É assim? Aí mistura Cristo, com falsas doutrinas, mistura amor, Deus é amor, com ausência de arrependimento. Para que se arrepender? Para que vida de santificação? Para que mudar de vida? Ok? E aí agora é onde mais vai acontecer nos últimos dias. Milagres mais que engano. Como é que eu vou saber se realmente foi um milagre ou foi um engano? E aí é onde temos que vigiar e pedir discernimento. E hoje as mensagens são assim: Deus é amor, então todos serão salvos. Existe verdade, realmente, Deus é amor. Mas a conclusão contradiz a Bíblia. Ok? E foi exatamente assim no Éden. Ele falou certamente, foi uma palavra que Cristo tinha dito ali para Adão e Eva, certamente. Você vai morrer, vocês morrerão, né? Se comer, morrereis. Aí ele pega o certamente e repete e diz, não morrereis. Então foi exatamente a repetição aí do que aconteceu. Satanás continua se apresentando como anjo de luz. Ele não aparece como inimigo. Ele aparece como amigo, que no final a gente já entendeu que ele não é amigo nem dos amigos dele. Por quê? Porque ele quer fazer amigos para levar juntos para a destruição, né? Para o fogo, para o juízo final. Então ele nunca vai aparecer como inimigo. Ele aparece como luz, como paz, como amor, como evolução espiritual, como conhecimento e por aí vai, sabe? Então, observa que ele vem também na, na, na vestimenta de trazer luz, de trazer verdade, de trazer recado, vai trazer paz para muitos, tá? Então, observa que esses que estarão sendo enganados com essa roupagem serão exatamente os que não têm preparo bíblico, os que não têm base bíblica, os que não têm certeza. Vocês viram durante esse estudo desse capítulo, acho que foi a segunda parte, não lembro, que o testemunho de Cristo, inocentemente, sendo adventista, lendo a palavra, conhecendo, né? Mas o que, que aconteceu? Vocês viram o que ela falou? Isso é muito sério. Ah, mas eu ainda tenho dúvida, porque o que a mulher falou, gente, o que, que é isso? Foi uma pessoa que estava morta que apareceu. E, na verdade, duas, né? Uma era o ex-marido, o pai da filha, e a outra a sogra. Então, olha que loucura que é isso. Então, nós temos que vigiar. Não é porque eu estou batizado, não é porque eu estou dentro da igreja, não falta um culto, conheço Bíblia, faço visita, faço isso, faço aquilo, que eu estou firmado na verdade, não. E em nome de Jesus, que ela tenha aberto os olhos e se livrado disso, porque isso, esse pouquinho de brecha que você dá, ele vai influenciar na sua vida espiritual como um todo, entende? Vai trazer dúvida, vai trazer a incerteza, vai aparecer mais vezes se você não vigiar. Então, temos que realmente ter muito cuidado, porque Satanás ele não vai aparecer como inimigo. Muitas correntes espiritualistas evitam falar de pecado e apresentam apenas mensagens positivas de energia, paz e evolução. Isso está acontecendo, gente, no nosso meio. Não já deixou de ser evangelho eterno há muito tempo, para agora ter só mensagens positivas, mensagem de coach, você consegue, você é o cara, em Cristo você pode todas as coisas. Aí você consegue tudo, menos vencer o pecado na sua vida. Entende como tá? É uma incoerência muito doida nesse meio. Muitas correntes espiritualistas evitam falar de pecado e apresentam apenas mensagens positivas de energia, paz e evolução. O engano ficou mais bonito, tá? Ficou mais tecnológico, ficou mais voltado ao entretenimento, a uma mensagem de que Deus é amor. Tá tudo lindo, né? Mas continua sendo engano para levar muitos
à morte eterna. O Espiritismo nega a morte ensinada pela Bíblia. Isso aqui é muito importante. Não vamos esquecer desse versículo de jeito nenhum. Eclesiastes 9:5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Sua memória jaz no esquecimento e eles não têm parte em nada que acontece aqui debaixo do sol. A Bíblia ensina que os mortos dormem até a ressurreição. E o Espiritismo ensina que continuam vivos. E olha como o Espiritismo está dentro do cristianismo. Como assim é? Por quê? Morreu, está onde? Está na glória. Não é assim? Morreu, está na glória. Ou morreu, está no inferno. Está vivendo? Ainda não está dentro do cristianismo. Tá, percebe? Mas se a Bíblia diz que morreu, não sabe de nada, e a memória vai voltar na ressurreição, como é que eu vou acreditar agora? Ah, mas eu sou crente, o pastor falou, fulano falou. Vai para a Bíblia. Ah, mas lá em Apocalipse está escrito que as almas estão debaixo do altar clamando. Nosso sangue, quando é que vai vingar? Vai estudar, vai entender o contexto, vai ver o que estava acontecendo, vai entender em que sentido essas almas, entre aspas, né? Por isso que se agarram a versículos soltos para poder enganar a muitos. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da Bíblia, da palavra, ok? E dentro desse espiritismo que nega a morte ensinada pela Bíblia, tá aí as psicografias, os médios, as supostas mensagens de parentes falecidos. Gente, eu não sabia, né? Pesquisando aqui sobre esses assuntos para ver as atualidades, a mãe daquela menininha Nardoni, não sei se vocês vão lembrar, 2002, eu acho, 2003, que foi jogada lá do apartamento do pai, cortaram a rede, jogaram a menininha morreu. A mãe disse que se encontrou, que teve paz, depois que começou para ir para umas reuniões de um centro, e aí dentro dessas reuniões ela começou a receber cartas psicografadas da filha, e que agora ela sabe como a filha está, ela sempre recebe, ela está bem e tal, e isso acalmou ela, isso trouxe paz ao coração dela, percebe? Então, não pense que, é do inimigo, vai trazer angústia, vai trazer, não, vai promover também uma falsa paz, esses enganos dele, porque essa é a ideia. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas, e isso tudo está dentro daquele contexto do sentimentalismo, tá? Primeiro, não conhece a Bíblia, se conhece, não acredita no que está escrito, porque pega trechos soltos, e aí também vem o sentimentalismo. Então, muito cuidado. O conflito continua sendo sobre quem está dizendo a verdade, tá? É o eterno, através da sua palavra, ou é a serpente? Quem é que está tendo domínio sobre a minha mente? Os demônios podem imitar pessoas falecidas, sim, a gente sabe que pode. E Ellen White, ou seja, o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, afirma que Satanás reproduz, olha isso, viu? A voz, a aparência, a personalidade, e vai falar e citar muitas lembranças. Entende como a coisa é séria? Relatos de pessoas dizendo, exemplos, minha mãe apareceu para mim, olha o que Cristo falou, lembra? Então, a Bíblia identifica essas manifestações como espíritos enganadores e ponto. Mas, outro que você não entende, foi uma paz tão grande, foi uma luz, foi linda aquela voz, era a mesma aparência, falou comigo e disse, falou e que a Bíblia que tem, que deve ter autoridade na minha e na sua vida, tá? Ela tem autoridade, mas só se eu permitir, porque se eu não permitir, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, mas eu estou envolvido com todos esses enganos, entende? Então, a Bíblia identifica essas manifestações como espíritos enganadores e ponto. Ou eu acredito ou eu não acredito. E outra, se eu boto dúvida,
como Cristo citou, né? Porque eu tenho dúvida, porque eu não sei, porque falou. Se eu boto dúvida, pode ser certeza que eu estou abrindo um grande espaço para ser enganado com outras coisas além dela. Dúvida não pode existir. Se está escrito e ponto. Ou eu acredito ou eu não acredito. E se eu tenho dúvida, já está dizendo o quê? Eu não acredito. A Bíblia não é o suficiente para mim. Eu confio mais nas minhas experiências, nas minhas visões, nas coisas que eu senti, que eu vi, do que no que está escrito. E aí é um grande perigo. O maior ataque será contra a Bíblia, a lei e o testemunho. Se não falarem desta maneira, não há luz nele. Ok? Satanás sabe que, destruindo a confiança na Bíblia, qualquer mentira poderá ser feita exatamente isso. Se eu abro uma concessão hoje, amanhã vem outra, amanhã vem outra, amanhã vem outra, e vai vindo, e vai vindo. E aí, meu amigo, o que vier é lucro. O que vier, tá aí, ó. Opa, que maravilha, isso aqui é mais um engano que eu vou conseguir, e aí por aí vai. Nós não temos que deixar nenhuma brecha. Tá? Nós temos a função de sermos reparadores de brechas. Lembra esse versículo? Pois é. Hoje se diz a Bíblia precisa ser atualizada. Eu acho que aqui todo mundo já ouviu isso, né? Porque as coisas mudaram, o tempo mudaram, a igreja tem que ser atualizada. Tudo mudou. A Bíblia foi para uma época, não, isso aí foi na época dela. Isso aí foi na época lá do. Isso aí foi, entende? O que importa é o amor, o que importa é ser feliz. O que importa é acreditar no líder. Alô, meu pastor, meu padre, sei lá quem for. Alô, e está tudo lindo. A história continua se repetindo no mundo todo e no meio do povo de Deus não é diferente quando você vai para a história do povo de Deus no passado. Você vê que lá dentro tinha idolatria, lá dentro tinha. Olha o que Saul fez. Foi consultar, né? Uma médium, uma feiticeira, para ouvir Samuel, que já estava morto, falar. E a gente sabe qual foi o final de Saul e dos filhos. Então a gente percebe que é um risco que já aconteceu no passado. E agora eu vou relembrar uma frase lá do primeiro capítulo, quando a gente estudou. O passado ilumina o futuro, mas eu creio que o futuro já chegamos nele. Por quê? Porque a história está se repetindo. Está iluminando para mim e para você, se nós permitirmos sermos iluminados com o que está escrito, com a verdade. O eterno Jesus, o Filho do Eterno, e também, né, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, continua sendo diminuído. E quando eu, assim, cada vez que eu dou estudo bíblico, vem mais luz sobre aquilo, porque você, né, estuda a mesma coisa, se prepara, vê ali os comentários, e traz coisas atuais. E eu vejo claramente que a imagem de Cristo está a cada dia diminuindo no meio evangélico. Por quê? Porque ele não é citado como Criador, ele é apenas citado como Salvador. Ele não é citado como Senhor, ele é citado apenas como Salvador. Entende? E isso diminui. Por quê? Porque ele deixa de ser verdadeiramente apresentado como deveria ser. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada foi feito se fez. E outros versículos também que falam sobre. Tem Colossenses, tem Hebreus, que diz que por ele foram criados todos os mundos. Então, a gente entende hoje que a cada dia que ele é apresentado apenas como aquele que veio, nasceu, morreu na cruz e voltará, falta ainda a autoridade. Lembra? A vida eterna é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque o mundo, entre aspas, né, que a gente sabe que boa parte não está nem aí para Jesus, diz e declara que aceita ele como Salvador. Inclusive, na hora do batismo, você aceita Jesus como seu Salvador? Aceito, sim. Tá. E como Senhor? Quem é que tem sido o Senhor da minha e da sua vida?
Nós estamos vivendo, reconhecendo, inclusive no sábado, que Jesus é o Criador? Ou esquecemos disso? Aquela história da evolução, que o homem veio do macaco, ou que veio de uma bactéria que estava na água, ou foi o Big Bang, tudo para tirar a imagem do Pai no Filho como Criador. Olha como é sério isso. Eu dei um estudo bíblico essa semana passada sobre esse tema, e os dois que estavam estudando, um casal, eles ficaram impressionados, impactados. Eu gosto sempre de quando, antes do tema, fazer uma pergunta de acordo ao tema. E aí, antes da gente começar, eu perguntei: quem criou todas as coisas? Aí os dois falaram: Deus. Eu falei: que Deus? O Pai. Eu falei: ah, legal. E Cristo, o Filho, participou da criação? Ou ele existe, ou passou a existir na história aqui, depois que ele nasceu de Maria? Aí um falou: eu acho que sim. Aí a outra: ah, eu acho que ele veio quando nasceu. Ok, vamos ver. Aí depois que a gente faz o estudo, mostra as citações, aí no final eu pergunto: agora eu quero a resposta de vocês, diante do que vocês viram do que está escrito, ok? Jesus é criador ou ele é só salvador? Não, ele é criador também. Então observa a necessidade. O Espiritismo apresenta Jesus como espírito evoluído, né? Como alguém que veio, nasceu e tal. Só isso. Mas a Bíblia apresenta como criador. E isso nós temos que apresentar às pessoas. Eu lembro que eu tinha várias alunas que elas diziam assim: ah, eu até já preguei sobre isso, mas nem tinha prestado atenção que fala de Jesus. E as pessoas ficam impactadas. Então, como é que eu vou provar que Jesus está sendo diminuído quando eu não falo mais sobre que ele é criador? Quando ele não é mais mostrado nos cultos como criador, como salvador e deve ser o Senhor da nossa vida? Ele tem sido diminuído, sim, infelizmente. Há movimentos que afirmam que Jesus foi apenas um grande mestre e todos podem tornar-se cristos. Isso é muito perigoso. Essa ideia, essa ideia assim de porque todos podem tornar-se Cristo. Tem um contexto bíblico para essa realidade, mas também tem um contexto do engano para essa frase. Ok? Milagres não provam que algo vem de Deus. Satanás também realiza sinais, realiza milagres e vai fazer isso nos últimos dias com tanta perfeição que vai enganar a muitos. Olha os exemplos de hoje, cada dia mais forte. Curas, profecias. Eu tenho uma profecia para você, porque aconteceu isso, né? Visões, experiências sobrenaturais que vai enganar muita gente. Mas nem todo milagre é aprovação. Isso eu aprendi com o Rodrigo Silva, quando ele fala que nem todo milagre é de Deus e nem toda, entre aspas, né, desgraça, que é a coisa ruim, como ser chamado, é do inimigo. Por quê? Porque às vezes o Senhor permite, né, para exatamente acordar a pessoa. E às vezes é o inimigo que está dando aquele dinheiro. E está vendo isso aí nas redes sociais a cada dia, né? Os pactos que os famosos fazem, entende? Então, nem todo milagre tem ou é aprovação divina. Temos que estar atentos. A emoção substitui a verdade. Ai, foi emocionante. Foi lindo, chorei, me arrepiei, foi lindo demais. Foi. A emoção está substituindo a verdade. Hoje a pergunta é: como você se sente? A Bíblia pergunta: o que está escrito? Por quê? Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? Assim que fala a Bíblia. Pessoas escolhem igrejas porque sentiram paz, gostaram da música, tiveram uma experiência e não porque ali se ensina a verdade. Antigamente se procurava,
Você procurava porque, oh, não, esse aqui é o mais próximo da Bíblia, pelo que eu conheço, é aqui que eu vou. Entende? Mas hoje as igrejas estão cheias, por quê? Porque prega o evangelho do amor e não prega mudança de vida. Prega prosperidade aqui nesta terra e não vida eterna, e por aí vai, vocês já sabem. Eu lembro que quando há 30 e poucos anos atrás, a, a instituição IASE era conhecida pela qualidade do louvor. Todo mundo elogiava. Que coisa diferente. Nossa, que louvor, o que, que é isso? E hoje está tudo misturado, o mesmo estilo do mundo, entende? E as pessoas, não, mas é porque tem que mudar. Se ficar, teve um vídeo que o Kaique, aquele Kaique que é comportor, colocou, né, os jovens tudo pulando lá, com a camisa do Caleb, tudo pulando, saindo do chão literalmente. Aí eu gosto sempre de ler os comentários para ter ideia de como está a visão das pessoas. E aí um dos comentários tinha assim: ô seu idiota, você queria que eles estivessem cantando o hino? Peraí, não é para cantar um hino? Não é um preparo para ser a próxima geração, para receber a Cristo? Entende? Então, gente, olha, o negócio está tudo mudado, tá? E infelizmente, a emoção hoje substitui a verdade. Tem que ter emoção, tem que ter choro, tem que ter arrepio, tem que ter sair do chão, tem que ter aquele momento que, por sinal, faz parte da neurolinguística, tá? De que você põe um momento onde a pessoa chora e depois você vem com a kikikikakk, com a alegria, né? Isso aí tudo é preparo. Se você estudar, você vai entender. Isso a gente vê muito, entre aspas, nos programas. O homem tornou-se o centro da religião. O Espiritismo ensina, olhe para dentro de si. A Bíblia ensina, olhe para Cristo. E hoje, muito autoajuda espiritual, autoconhecimento acima da santificação. São vários livros. Olha, o livro de autoajuda espiritual. Olha, esse livro que escreveu foi o pastor fulano. Foi a esposa do pastor que é psicóloga. Foi cuidado. A ajuda espiritual que necessitamos estar na Bíblia e para nós que acreditamos no Espírito de profecia, testemunho de Jesus. O autoconhecimento está acima da santificação. Por quê? Santificação é um caminho de mudança de vida, né? E o autoconhecimento não me leva ao caminho de mudança de vida. Vai mostrar que eu sou capaz, que eu tenho, que eu sou, e por aí vai. Tudo errado, tudo errado. O pecado deixou de ser pecado. Hoje quase tudo é considerado normal. Só que Isaías, ou seja, né, a palavra do Senhor diz aí bem claro: ai dos que ao mal chamam bem. Ai dos que ao mal chamam bem. Tudo hoje está sendo considerado, quase tudo, normal. Ah, ok, normal. Ah, porque você está vendo, porque hoje o evangelho está diferente. Normal. Tudo é justificado em nome. Olha isso aqui, viu? Olha esse trio. Em nome do amor, da liberdade e da felicidade. Hoje tudo é justificado. Por que você vai? Ah, porque o amor é lindo, né? A liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Isso me dá felicidade. Não é assim? Ai dos que ao mal chamam bem. Cuidado, tá? Deixa eu só ver o negócio aqui, peraí, viu? Deixa eu só ler aqui. Negócio que me veio à mente agora dentro desse contexto. Ai dos que ao mal. Peraí, rapidinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí. É, peraí. Aqui. Acho que Romanos, depois vocês leem. Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32.
Anota aí, tarefa de casa. Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32, tá? Depois vocês leem, então, um complemento para isso aqui. Pecado deixou de ser pecado. Romanos 1, do 18 ao 32. O mundo está sendo preparado para o último engano. E lembrando que quando fala o mundo está sendo preparado, sou eu e você. Não é só o mundo, não, porque nós estamos aqui no mundo sem fazer parte dele, porque estamos escolhendo a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, mas o mundo está sendo. Por quê? Nós estamos dentro desse contexto. Porque olha só, se eu não sou bereano, lembrando que os bereanos iam para o Velho Testamento, ok? Porque o Novo ainda não existia. Eles iam para o Velho para conferir o que Paulo estava pregando. Não esqueçam disso. Ou seja, validando aí, né? E não é velho, é novo, é o primeiro e segundo mandamento. A gente tem que parar, o testamento, o negócio de velho não é velho. Aí também é pegadinha do inimigo. A dizer que é velho não presta mais. Hoje nós somos salvos pela graça, é só o novo. Não, mentira. Mas vamos lá. O mundo está sendo preparado para o último engano. A partir do momento que eu aceito tudo do jeito que está como normal, que eu tenho dúvida sobre a situação dos mortos, que eu não conheço as pegadinhas que tem ali que a gente viu, né, dentro da saúde, lembra? Saúde da nova era, dentro da neurolinguística, dentro de todo o preparo, dentro da mudança do evangelho, esse monte de coisa que a gente vê aí. Quando eu vou aceitando tudo isso, eu estou no meio destes que estão sendo preparados para o último engano. O espiritismo será mundial, tá? Nunca houve tanto interesse por astrologia, energia, mediunidade, reencarnação, canalizações, terapias místicas. Olha, falei lá, terapias místicas dentro da área da saúde, espiritualidade sem Deus e por aí vai. Agora tem aí que está no auge os ETs, sabe? Vamos vigiar. Porque ou eu estou sendo ou buscando estar preparado para aceitar este último engano, ou eu estou buscando estar preparado para estar do lado da verdade e não ser enganado. Só tem dois caminhos. Não existem três caminhos, tá? Porque como eu falei para vocês, eu vi aí um pessoal crente, mas tomara que o menino nasce no mês tal para ser do signo não sei o que lá. E aí mistura tudo, tá? Somente quem conhece a Bíblia permanecerá firme. Isso deve ser a minha base e a sua. Está escrito. Jesus venceu as tentações, como está escrito, para nos dar exemplo. E vou repetir: Jesus, quando venceu as tentações, ele citou o Antigo Testamento. Quando ele falou está escrito, ele foi lá, Deuteronômio 8, nem só de pão verá o homem. Ele falou do Salmo também. Entende? Então, temos sim que estudar a Bíblia como um todo, tá? Conhecer versículos não basta. É necessário compreender, e vou acrescentar que é necessário compreender e viver toda a mensagem das Escrituras. Porque se eu só conheço e não vivo, não vai adiantar de nada. É a mesma coisa, como eu já citei algumas vezes. Estou doente, vou no médico, o médico passa um remédio, eu pego o remédio, compro, leio a bula, sei a hora de tomar, sei por quanto tempo devo tomar, tudo direitinho, mas eu não tomo. Vai ter algum resultado para me curar do problema? Ou pelo menos remediar, que é o nome, né? Remédio? Não vai. Hoje nós temos e convivemos com a doença do pecado. E para nos livrar, o remédio é o quê? Viver, não é conhecer, é viver as escrituras. Viver a vontade do Eterno que está revelado na sua palavra. Isso vai nos blindar contra a doença do pecado, ok? E para isso eu devo ter uma vida de oração, de dependência e ser permissivo
em relação à atuação do Espírito do Senhor, que nos guia a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que vai nos lembrar, lembra que Jesus fala assim, e quando ele vier, vos lembrará de todas as coisas que eu tenho dito. Quem vai nos lembrar no momento necessário, onde está escrito que é verdade, é o Espírito do Senhor. Mas se eu não vivo uma vida em busca da santificação, como é que ele vai habitar em mim? Como é que eu vou estar me preparando para ser a igreja vitoriosa, gloriosa, sem mácula, para ser apresentada diante do Eterno? A igreja instituição, vocês entenderam. Então, somente quem conhece, vive, aceita a Bíblia permanecerá firme, porque não é só conhecer, tá? Porque muita gente, Satanás conhece a Bíblia, percebe? Falei aqui, era para botar só quem conhece e vive a Bíblia permanecerá firme. Por que viver a Bíblia? E na Bíblia está revelada a vontade de Deus. Temos atento. Não é só conhecer, porque Satanás conhece, mas ele não vive. Por isso ele se tornou adversário, por isso ele se tornou inimigo. Ele conhecia a Bíblia através da própria pessoa do Pai e do Filho lá na eternidade. O Eterno continua protegendo o seu povo. Enquanto Satanás aumenta seus enganos, o Eterno aumenta sua proteção. Que promessa linda! Eu te guardarei. Eu te guardarei. Tá? Confia, confia que eu te guardarei. A história está se repetindo. No Éden, Satanás disse, certamente não morrereis. Eita, que isso vai longe, hein? Hoje, continua dizendo, morreu, está na glória, todos vão para o céu. Os mortos falam sim. Ainda diz que os mortos não, quando ele não fala diretamente, mas ele está acompanhando a minha vida de lá do céu. Ah, ele está lá olhando por mim. Olha, ele diz que não existe juízo. Gente, são poucos que estão acreditando que existe juízo. São poucos que entendem sobre o juízo. E existe juízo investigativo, depois o juízo confirmativo ou comprobatório e depois o juízo executivo. Eu não sei quantos aqui sabem explicar sobre o juízo, sobre as três fases do juízo. Mas se você não sabe explicar, busque estudar. Se quiser, eu tenho um estudo que fala claramente sobre os três juízos. E muita gente hoje não acredita que tem juízo. Para que juízo? Que história é essa de que Jesus... Primeiro, para eu entender do juízo, eu tenho que conhecer sobre o santuário. O que o sumo sacerdote fazia no santuário da terra. Se eu não conheço sobre o santuário, nunca vou acreditar em juízo investigativo. Tá? Então, existe essa base. Por isso que a própria Ellen White fala que o santuário é o alicerce da nossa fé. Conhecer o santuário faz toda a diferença para mim e para você. Mas muito bem. Hoje continua dizendo que não existe juízo. Se não existe juízo, não existe santuário. Tá? Olha, uma coisa ligada à outra. E o homem é divino, você é seu próprio Deus, você consegue, você pode. Cada um cria a sua verdade é relativa, o que é verdade para mim não é verdade para você. O pecado não importa, porque no final você vai ser salvo. No final, Jesus aparece no abrir e fechar de olhos, você é glorificado, está tudo certo. Mentira. Porque entre a justificação até chegar à glorificação, existe no meio a santificação. Santificação é necessário. Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Ninguém vai ser glorificado sem viver uma vida de santificação. Outro engano, basta seguir o coração. Seu coração mandou, vai, segue, seja feliz. Ser feliz é o que importa. Mudaram os nomes, mudaram as tecnologias, mudaram as filosofias, mas a voz continua sendo a mesma de lá do Éden, quando disse, certamente não morrerei. Perceberam a gravidade do tempo que nós estamos vivendo, como está decorrendo a história? É sobre isso.
O capítulo 34 parece ter sido escrito para a geração atual. Eu citei algumas vezes isso, parece que foi escrito ontem para a gente ler hoje. Vivemos em um tempo em que o sobrenatural é valorizado, a verdade é relativizada e a experiência pessoal é colocada acima das escrituras. Redes sociais, filmes, séries e influenciadores frequentemente apresentam ideias que ecoam antigos enganos. A morte como uma passagem para uma consciência superior, a divindade do ser humano, a inexistência de um juízo final e a possibilidade de cada pessoa criar sua própria verdade. Infelizmente, está dentro disso aqui. Parece que este capítulo foi escrito, esse livro como um todo, né? Foi escrito ontem para a gente ler no dia seguinte. Ao mesmo tempo, cresce um cristianismo que fala muito de amor, prosperidade e bem-estar, mas pouco de arrependimento, santidade e obediência. Isso é uma realidade em todo o mundo evangélico, cristão, inclusive na IAC. Não se fala tanto mais de arrependimento, santidade, vida de santificação, buscar viver a vida de santificação. Isso é extremismo, isso é dissidente, não precisa disso. Viver uma vida de obediência. Ah, mas eu sou obediente, porque eu guardo o sábado. Guarda mesmo, tu guarda mesmo. Quando vai para a igreja pela manhã, com esses hinos, com essas coisas, tudo que tem acontecido, dia disso, dia daquilo outro. E ali não é só, eu estou falando de um, eu estou falando de um ponto, mas tem outros, né? Os mandamentos ali são 10, mas tem os juízos dentro dos mandamentos, tem os estatutos. Será que estamos sendo obedientes mesmo? Eu mesmo tenho que pedir misericórdia ao Eterno, porque tem coisa que eu preciso ainda aprender do jeito que deve. Mas estou buscando. O que eu não posso é, não vou conseguir. É assim mesmo, Deus é amor, no final está tudo certo. E aí me acomodo e vou pecando voluntariamente. Entende? Conscientemente. E a coisa está ficando cada dia pior. É exatamente o cenário descrito pelo testemunho de Jesus. Um engano mais sutil, revestido de aparência cristã, que procura substituir a autoridade da Bíblia por emoções e experiências. Infelizmente, essa é uma triste realidade. O capítulo termina com o chamado urgente. O conflito final será decidido pela fidelidade à palavra de Deus. A mesma pergunta feita no Éden continua ecoando hoje. Em quem você vai acreditar? No diálogo tinha ali Eva, que ouviu a palavra da verdade, e tinha Satanás que estava falando a mentira. Eva preferiu acreditar em Satanás. E eu e você? Que voz estamos ouvindo? Em quem estamos acreditando? Qual a narrativa que nós estamos aceitando? Na voz da cultura, nas experiências, nos sentimentos, nas manifestações sobrenaturais ou na palavra de Deus? Tá aí, para nós decidirmos e fazermos as escolhas corretas, ou a escolha correta. A história está se repetindo, os métodos mudaram, mas o objetivo de Satanás continua o mesmo. Qual é o objetivo dele? Afastar as pessoas da confiança absoluta nas Escrituras. Tá? Ele quer ser amigo de todos para no final todos terem o mesmo final dele. Ele já sabe o que espera aí. Porém, aqueles que permanecerem firmados no assim diz o Senhor, não serão enganados. Porque reconhecerão a voz do verdadeiro pastor e estarão preparados para a gloriosa volta de Jesus. Assim diz o Senhor, está escrito. Essa deve ser a nossa segurança, tá? Essa deve ser a nossa segurança. Aqui no penúltimo parágrafo desse capítulo,
Diz assim: Satanás está, ou melhor, tem estado preparando-se há muito tempo para seu último esforço para enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi lançado pela garantia dada a Eva no Éden. É certo que não morreria. Pouco a pouco tem ele preparado o caminho para sua obra-prima de engano no desenvolvimento do espiritismo. Ainda não atingiu completo cumprimento de seus desígnios, mas estes serão atingidos no último tempo. E aí, mais adiante, diz assim: as pessoas estão rapidamente sendo embaladas por uma segurança fatal, para serem acordadas somente pelo derramamento da ira, qual a minha e a sua situação. Estamos sendo embalados pela narrativa que nos faz dormir, aceitar tudo, está tudo certo. Aquela ideia de que a igreja como instituição, CNPJ, parece que vai cair, mas não cairá. Tenho que continuar aceitando tudo, fazendo tudo, porque está tudo certo. Mas também tem uma citação que diz que Deus tem uma igreja. Não é uma instituição, não é uma catedral, mas é o povo fiel. Tem um videozinho que eu botei lá no grupo um dia desse. O rapaz faz um desenho assim no quadro de uma igreja, templo, e de uma igreja, pessoas. Aí ele aponta para onde estão as pessoas e diz assim: isso aqui é a igreja. É isso que Jesus vem buscar. Isso aqui é um templo. Porque se isso aqui foi igreja, quando Jesus voltar, ele vem buscar esse templo que é a igreja e o povo que é povo vai ficar. Ele vai levar as igrejas, os templos. Então, que possamos entender, precisamos estar firmados no está escrito no assunto do Senhor para não sermos enganados, tá? A coisa é muito séria. Estamos no tempo do fim e o engano é sutil, vai trazer paz, mas quem tiver revestido de verdade bíblica não vai ser enganado. Okay? Nós não temos. Nós que estamos aqui, você que está acompanhando pelos vídeos todos os dias, ou no dia que pode, enfim, não tem desculpa diante do Eterno para dizer, é porque eu sabia, não sabe, é porque eu. Não. O anjo relator está escrevendo todas as oportunidades que nós estamos tendo e tudo será levado em conta no dia do juízo. Eu tinha a Bíblia, mas eu não gostava de ler. Eu tinha um livro lá, Espírito de Profecia, Testemunho de Jesus, mas eu não gostava de ler. Pois vai ser levado em conta como se estivesse lido. É assim, tá bom? E é isso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia, que possamos buscar verdadeiramente estar firmado na verdade. Por quê? Porque o grande conflito mostra, e está bem claro, é na nossa mente, a quem eu estou seguindo, a quem eu estou dando a credibilidade, né? Porque o engano continua o mesmo, a verdade misturada com o erro, ele pode se transformar em anjo de luz, ele nega a morte, Cristo falou que iria morrer sim, tá? Ele imita os mortos, ele ataca a Bíblia. Jesus, gente, isso aqui me chamou muita atenção. Jesus é diminuído. Jesus é diminuído. Ele é apenas o Salvador. Não, ele é o Criador. Entende? Ele tem as mesmas características do Pai. Ele também é Criador. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada foi feito. Nada que foi feito se fez. Entende? No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas e ele tem sido diminuído quando ele é apresentado na cruz, que ressuscitou e vai voltar. Temos que ter cuidado, temos que proclamar essa verdade. Quem levantou a mão aí? Fala, irmão Lê. Irmã, quando a senhora fala que Cristo é Criador, a história da redenção diz que quem criou a terra foi o Pai e o Filho, mas quem criou foi o Filho, porque o Pai deu autorização, ele passou. Exatamente. Foi Cristo que criou a terra, criou o ser humano, Uhum, criou. uhum, O Pai determinou, estava com ele, uhum, ajudando ele, estava juntos. Mas quem uhum, criou foi o nosso Cristo. Cristo é o nosso Criador. As uhum, pessoas têm que compreender isso. E além uhum, disso,
tudo, como a senhora estava dizendo, quando chega no sábado, a maioria das pessoas recebe o sábado, mas fica com aquela coisa na mente das coisas do mundo, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer no outro dia anterior, aquela coisa. Não tem que ter nenhum tipo de coisa secular na mente no pleno dia do Senhor. Tem que ser um Uhum, dia de adoração. uhum, Isso aí, minha irmã. O povo tem que entender essas coisas. né? Pois é. E aí a gente tem que viver essa verdade. Na verdade, nós temos que viver isso como verdade, né? E é isso. Nós não temos que deixar a emoção tomar conta, experiências tomar conta e mostrar que isso é verdade, porque com a experiência, porque eu vi, não. Tá? Então, temos que entender que Cristo é o centro, ok? É e deve ser o Senhor da minha e da sua vida. Só será se nós permitirmos. E eu testemunho para o universo que Cristo é o Senhor da minha vida se eu vivo em concordância, em harmonia com a sua vontade. Caso contrário, ele não é o Senhor, ele é apenas Salvador. E a Bíblia diz: a vida externa está em Cristo, o Senhor. Tá? Então, eu tenho que ter ele como Senhor. É sobre isso. Vamos que vamos. Amanhã a gente faz as perguntas e respostas, se o Eterno permitir. Vou mandar um vídeo para vocês, assistam. Como eu falei, é uma experiência. A mulher escreveu até um livro sobre a vida dela, a experiência que ela teve, mesmo a mãe sendo adventista, tá? A mãe sendo adventista, a mãe teve várias experiências com espírito de mortos. Entendam e assistam o vídeo, porque a coisa é séria. Vamos orar então. Santo Eterno, maravilhoso, grandioso sou, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai. Por favor, nos dá sabedoria, discernimento, nos guia a toda a verdade, que possamos testemunhar que Cristo não é apenas, não, ele não deve ser diminuído na nossa vida, né? Ele não é apenas o Salvador, ele não é apenas aquele que nasceu como criança, ele sempre existiu. E nós queremos aprender a viver e mostrar e pregar essa verdade. Ele é o nosso Criador. E devemos permitir que Ele seja o nosso Senhor. Por isso, nosso pedido hoje é: quebranta o orgulho, nos transforma. Se precisar, nos quebre e nos faz de novo, para que possamos verdadeiramente valorizar o nosso Salvador, Criador e Senhor. Possamos fazer escolhas que demonstrem ao universo, que é os que nos rodeiam, que sim, Cristo é o Senhor da nossa vida. Obrigada por mais essa oportunidade. Fica conosco no restante desse sábado. Pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador e Criador, Cristo, o Messias, que muito em breve virá nas nuvens do céu. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até amanhã, se Ele permitir. Bom, que Deus abençoe cada um. Amém.